Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas e prezadas famílias que rezam conosco, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e nos acompanham também pela internet. A liturgia deste 21º domingo, depois da festa de Pentecostes, traz para nós, de modo especial, na primeira leitura, um ensinamento muito precioso. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo num combate, numa luta. E o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que essa luta é sobretudo contra os espíritos malignos, contra as forças espirituais. E o primeiro ponto da nossa reflexão é exatamente isso. A nossa luta, em primeiro lugar, contra essas forças espirituais, contra o demônio. E se o nosso inimigo maior, aquele que quer destruir a graça de Deus em nós, quer nos fazer perder o céu, é o demônio, nós devemos já chegar à primeira conclusão de que o nosso combate precisa ser com as forças espirituais. E o apóstolo São Paulo hoje monta a figura de um soldado, com o escudo, com a espada, com o cinturão, com o capacete, e vai montando esse soldado para formar assim um cristão convicto da sua fé, que se utiliza de todas as armas que tem à sua disposição para lutar contra esses espíritos do mal. O escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, da verdade. Quando nós celebramos a festa dos santos, refletia isso ontem na festa de Santa Edviges, e podemos nos perguntar, o que alguém que viveu no século XII da era cristã, nós já estamos no século XXI, 9 séculos antes de nós, que referência essa pessoa vai ser para a nossa vida nesses tempos modernos, do tempo da agilidade, da tecnologia, da rapidez de informação, do conhecimento que nós temos dos acontecimentos do mundo inteiro, numa sociedade completamente diferente. Que referência vai ser para nós? Hoje, dia 17 de outubro, é Santa Margarida Maria Alacoque, a quem o coração de Jesus apareceu. Viveu como religiosa, já há tantos anos antes de nós, e que referência vai ser para nós? Mas a resposta, a conclusão é muito simples. As armas que todos esses santos e santas de Deus utilizaram para alcançar o céu, para vencer as tentações, são as nossas mesmas armas. Os meios, o caminho de santificação é o mesmo. Por exemplo, na santa que ontem nós celebramos, Santa Edviges, era da nobreza, ocupava um cargo real importante, mas não deixava que as suas ocupações a impedissem de rezar, era dedicada à oração. Assistia diariamente à Santa Missa, e nas vezes que podia, até mais de uma vez por dia, sem deixar de cumprir as suas obrigações. Mas alguém poderia pensar, não, mas ela vivia na nobreza, no conforto, mãe de 7 filhos. E as mães podem concluir e pensar o quanto ela tinha de obrigação, de dever, de responsabilidade. Dedicava-se à oração, à Santa Missa, às mortificações. Pelo seu testemunho, pela sua modéstia, transformou toda a corte que vivia. E as pessoas se incomodavam em ser diferente porque queriam seguir o exemplo de Santa Edviges. Os mesmos meios, os mesmos caminhos, as mesmas forças que ela encontrou, as mesmas armas para lutar contra as tentações, contra o inimigo maior da nossa alma, que é o demônio. Por isso nem precisamos buscar reflexões muito diferentes, é o básico da nossa vida cristã, é a nossa oração de cada dia, é a reflexão, a meditação na palavra de Deus, a nossa Santa Missa,
a frequência assídua dos sacramentos, o sacramento da confissão, a sagrada comunhão, as obras de misericórdia, as esmolas, a caridade com o próximo. E à medida que nós vamos nos entregando a Deus nosso Senhor, Deus vai nos mostrando aquilo que Ele quer a mais de nós. A generosidade maior que Ele pede a cada um de nós, de acordo com as circunstâncias da nossa vida. A alguns Ele vai chamar para uma vida especial, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida sacerdotal. E vai pedir uma dedicação maior, mais intensa. Mas o básico mesmo dos religiosos, sacerdotes, é o mesmo de cada cristão, de cada fiel. Umas obrigações a mais próprias do seu estado, mas as armas básicas para lutar contra o inimigo são as mesmas. E todos nós podemos ter essa mesma conclusão por experiências em nossas vidas. Quando nós começamos a fraquejar na oração, deixar para depois, ficamos um dia, 2 dias, 3 dias. Quando nós começamos a distanciar a nossa frequência dos sacramentos, retardamos a nossa confissão, 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente já estamos alguns meses sem se confessar. Quando nós, com uma desculpa qualquer, muito simples, nos ausentamos da Santa Missa, todos nós podemos ser testemunhas na nossa vida, o quanto nós começamos a ficar mais frágeis e mais vulneráveis às tentações, e coisas que às vezes não nos incomodavam, porque nós estávamos mais protegidos, começam a nos incomodar, começa a ser para nós uma ocasião de pecado, começa a ser para nós uma tentação, algo que se aflora na nossa vida. Isso é comum na vida de todos nós. Porque a pessoa que é frequente na sua vida cristã, não vai de uma hora para outra abandonar a fé católica, abandonar a prática da religião, porque Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, Deus nos dá a graça da perseverança. É preciso sempre a correspondência de cada um, mas Deus sempre está presente com a sua graça. Alguém que às vezes nós temos notícia que abandonou completamente, com certeza foi pouco a pouco deixando as práticas de piedade, da piedade cristã. E o quanto é importante, prezados irmãos e irmãs, nós refletimos nisso. Como nós refletimos na catequese, se o amém que nós dizemos na Santa Missa, na nossa profissão de fé, está realmente de acordo com a nossa vida, se nós podemos dizer esse amém a cada dia de nossa vida, eu creio e procuro viver de acordo com a minha fé. Se nós caímos, buscamos logo a reconciliação, restabelecer a nossa amizade com Deus. Se nós procuramos caminhar na verdade, na justiça. Quando surge na nossa vida uma tentação maior, é preciso nós recorrermos a Deus. Às vezes surge, como São Paulo diz hoje, uma das defesas nossas é caminharmos sempre na justiça. Surge uma ocasião de um negócio que vai ser rentável, mas que não é honesto. Vai ser lucrativo, mas não é honesto. E nós somos muitas vezes tentados a cedermos. O demônio quer nos levar ao pecado, quer nos levar à desonestidade. Depois a gente resolve isso com a nossa consciência. Qual é o nosso recurso? Buscarmos a Deus, nos colocarmos de joelhos, suplicarmos a Deus nosso Senhor: Senhor, qual é a vossa vontade? Com certeza a resposta virá ao nosso coração. E a resposta é para nós caminharmos sempre na justiça, na honestidade. Quando nós começamos a escorregar na verdade, mentimos aqui, mentimos ali, para escaparmos de uma coisa ou de outra. Às vezes é uma coisa leve, sem importância, e de repente mentimos em algo mais sério, que prejudica o nosso próximo, que esconde a coberta aos nossos erros, e às vezes a coberta algum erro grave da nossa vida. E começamos a deixar sombras na nossa consciência, começamos a perder a nossa paz interior, a perturbar a nossa consciência.
porque estamos faltando com a verdade. E vamos dando espaço para o inimigo maior da nossa alma, que é o demônio. E é preciso nós sempre nos colocarmos diante de Deus, examinarmos a nossa consciência. Por que a igreja nos recomenda? Eu volto sempre a falar, é o básico da nossa vida cristã. Ao terminarmos o nosso dia, na hora da nossa oração da noite, fazemos um rápido exame de consciência do nosso dia, como nós agimos hoje, como foi a nossa vida, porque facilmente de um dia só vamos identificar os nossos erros. E ao reconhecer os nossos erros, precisamos pedir a Deus o perdão, e assim que tivermos a oportunidade, buscarmos o sacramento da reconciliação, sobretudo se foi um erro grave. Quando começa a surgir uma tentação contra a fidelidade matrimonial, sempre na preparação dos noivos, eu costumo fazer essa reflexão. Pode ser que no decorrer da vida apareça alguma pessoa mais interessante, mais simpática, mais agradável, mas foi feita uma escolha. Por isso que é importante uma preparação consciente diante de Deus, de acordo com os princípios da fé. Pode ser que apareça alguém mais interessante, mas eu fiz uma escolha e fiz um juramento diante de Deus, tomando a Deus como testemunha de que essa pessoa que eu escolhi para me acompanhar durante toda a minha vida, até que a morte nos separe. E quando surge esse alguém mais interessante na nossa vida, e começa a balançar o coração, e a tentação começa a despertar a nossa atenção, precisamos voltar diante do altar, e nos recordarmos do juramento que nós fizemos diante do Senhor, diante de Deus. O compromisso que nós assumimos, a palavra que nós demos a Deus. E Deus nos garantiu a sua graça. É importante a reflexão na palavra de Deus, é importante nós estarmos sempre diante do Senhor. A igreja nos convida e nos obriga, para ajudar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, nós estarmos aqui todos os domingos para refletirmos na palavra de Deus, para estarmos diante do Senhor, para nos unirmos intimamente ao Senhor no santo sacrifício da missa. Porque aquilo que nos acontece durante a semana, e de repente nós vimos e refletimos diante de Deus, fortalecemos a nossa fé, as nossas convicções, fortalecemos a nossa vontade para nós tomarmos decisões acertadas, fugimos das ocasiões de pecado. Mas quando nós estamos fracos na oração, distante dos sacramentos, começamos a consentir com a tentação, mas é somente uma amizade, uma pessoa amiga, apenas alguém para desabafar os meus problemas, apenas uma simples conversa de WhatsApp, nada mais do que isso, distante fisicamente, mas aquilo vai minando o nosso coração, minando o compromisso, o juramento feito a Deus nosso Senhor, e de repente a destruição da família, a desordem na família, a destruição na vida dos filhos. Faltou o devido cuidado, abandonou os escudos para proteger-se contra esses dardos inflamados do inimigo que querem destruir a vida de Deus em nós, a vida cristã em nós. O jovem que vai preparar-se, para o matrimônio, assim precisa pensar. Alguém que vai ser a companhia da sua vida, o rapaz, a moça, de preferência que comungue dos mesmos ideais, da mesma fé, dos mesmos princípios, mesmos valores cristãos, para que juntos possam lutar pela fidelidade matrimonial, juntos possam lutar contra as tentações, juntos possam perseverar e educar os seus filhos numa vida cristã, nessa responsabilidade que assumem diante de Deus, juntos possam caminhar, se ajudarem num caminho de santificação. No evangelho deste domingo, nosso Senhor nos convida à misericórdia, ao perdão. Uma parábola, uma história que Jesus contou, que representa o Pai do céu que nos perdoa. Um homem que tinha lá, o outro que lhe devia uma grande quantidade de dinheiro,
e pediu contas a ele, e determinou que ele fosse preso, ele, sua família, todo mundo. Ele se ajoelhou, se prostrou e clamou a Deus misericórdia. E aquele patrão, aquele senhor, lhe perdoou. E a sua oração foi essa: tem paciência comigo, eu pagarei tudo. Ele saiu dali e se encontrou com outro que lhe devia uma quantidade bem menor, e que fez a mesma súplica, mas ele fechou o seu coração e não quis nem saber. Mandou que ele fosse preso, né, fosse condenado. E aquele senhor soube disso e mandou chamá-lo. A notícia que chegou a mim não foi agradável. Eu tive misericórdia com você e você não teve misericórdia com o seu próximo. E mandou então condená-lo. É interessante que esse momento do Evangelho é uma sequência daquela passagem que São Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? Até umas 7 vezes? E Jesus diz: não, 70 vezes 7, muitas vezes, vamos multiplicar isso. Assim como nós, sempre que nos colocamos no confessionário diante do Senhor, em outras palavras dizemos o mesmo para o Senhor: Senhor, tem paciência comigo mais uma vez, eu pequei. Eu vou fazer penitência pelos meus pecados, eu vou mudar de vida. Quando nós rezamos o ato de contrição, que é importante que a gente reze ciente daquilo que nós estamos falando e rezando e professando. Mas é exatamente a expressão disso diante do Senhor: Senhor, eu estou disposto a mudar de vida. Eu estou disposto a fugir da ocasião de pecado, a fazer penitência pelos meus pecados. Um pouquinho mais de paciência comigo e eu vou pagar, vou me recuperar, vou restaurar a minha vida. E nosso Senhor dá mais um voto de confiança em nós. O quanto nós precisamos, prezados irmãos e irmãs, também nos colocarmos diante do Senhor, quando nós temos alguma diferença, alguma rusga com o nosso próximo. Sobretudo, algo que nunca deve estar presente na nossa vida é a vingança, o ódio, desejar mal ou realizar de fato mal contra o nosso próximo. É natural que venha a nós sentimentos ruins, é da nossa natureza. Alguém que nos fez mal, alguém que nos prejudicou, que foi desonesto conosco, ninguém vai ficar feliz por isso. Que maravilha, tal pessoa me deu um calote, foi desonesta comigo, que maravilha, que bênção de Deus. Nem é exigido que nós façamos isso, é até contrário à nossa natureza. Nós ficamos chateados, indignados, alguém que nos ofendeu, numa conversa, uma palavra ofensiva, ficamos chateados naquele momento. Isso é compreensível, é natural a nós. Mas nós jamais podemos deixar crescer e alimentar no nosso coração o ódio, e de modo algum o desejo de vingança, ou realizarmos de fato alguma vingança, qualquer que seja, porque isso não é agradável diante do Senhor. E quando esses sentimentos ruins começarem a perverter o nosso coração, o que nós vamos fazer? Vamos nos colocar diante do Senhor, pedir a nosso Senhor que possa acalmar os nossos ânimos, acalmar o nosso coração, tranquilizar a nossa alma, tranquilizar o nosso espírito. Perdoar é um dom de Deus, perdoar é próprio de Deus. E se nós queremos também dar o perdão, precisamos suplicar a Deus, porque é próprio de Deus. Os sacerdotes pela igreja perdoam os nossos pecados, porque Jesus entregou um poder que é próprio dele, enquanto Deus. Recebei o Espírito Santo, os pecados a quem perdoarem serão perdoados. Jesus entregava o seu poder aos sacerdotes, entregava à igreja, mas perdoar é próprio de Deus. Por isso é diante do Senhor que nós devemos suplicar a graça da transformação do nosso coração, do coração do nosso próximo e do perdão. Às vezes nem vai ser possível, nós até nos encontrarmos, convivermos, negociarmos com tal pessoa, porque aquilo vai ser revivido, ou às vezes da parte do próximo também não há nenhuma mudança e continua o problema. Mas o nosso coração, jamais alimentarmos o ódio,
jamais o desejo de vingança, desejarmos mal ao nosso próximo. Nada fácil para nós, não só em coisas maiores, mas vamos fazer a aplicação às coisas do nosso dia a dia. Uma palavra que foi dita de maneira ruim, na convivência familiar, no nosso trabalho. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Tem um livro que chama Serenidade e Paz pela Oração, daquele bispo Dom Rafael Cifuentes, o bispo já falecido. É bastante interessante esse livro, ele conta alguns relatos da sua vida pastoral. Ele cita o exemplo de um médico que era muito assíduo na vida de oração, não saía de casa sem fazer a oração da manhã, sem fazer um pequeno instante de reflexão na palavra de Deus. Ele estava um dia no consultório, tinha outros acadêmicos, estudantes com ele, acompanhando a consulta, e chegou uma senhora lá na consulta, estava nervosa, mais tempo na fila, com dor, com esses problemas normais, quem está numa fila do médico, porque a gente está com problema, não está com saúde. E chegou, falou um monte de coisas, ofendeu o médico, e ele ficou ali sereno, ouvindo tudo aquilo. Depois que ela falou o que devia, o que não devia, o ofendeu, ele pediu que ela se assentasse, disse: senta aí, deixa eu medir a sua pressão primeiro, depois a gente vai conversar. Com muita serenidade. Depois a atendeu, deu lá os medicamentos e tudo, e a dispensou. E uns jovens que estavam ali, os acadêmicos, acompanhando aquela consulta, perguntaram depois que ela saiu, perguntaram: mas como é que o senhor pode deixar essa pessoa aí, você vê até os trajes dela, pessoa pobre, humilde, ofendeu o senhor é um médico, estudado, formado, é professor de faculdade, recebeu ofensa dessa pessoa assim? Ele falou assim: mas a pessoa já chega aqui sofrendo, com dor, exatamente da condição dela, da dificuldade, da pobreza, de tudo isso. Quantos problemas ela tem na vida, se ela tem lá, ou seja, a sua razão de estar nervosa nesse momento. E se eu devolver no mesmo tom, como vai terminar essa situação? Só vai aumentar o seu sofrimento, e ela vem aqui para buscar o alívio, para buscar a saúde e para buscar o alívio da sua vida. E se Deus me concedeu esse dom e a profissão, é para exatamente dar o alívio a essas pessoas. Aqueles jovens não entenderam nada disso, como suportar isso. Aí perguntaram a ele: mas como é que o senhor consegue suportar? Eu ia dar uma resposta mal criada a ela: se não quer, procura outro médico, vai embora, sai daqui, desocupa o meu espaço. Como é que o senhor aguenta? Aí ele falou assim: a única força que eu tenho é que todos os dias, antes de sair de casa, vir para o meu trabalho, eu me coloco em oração, eu faço um instante de reflexão na palavra de Deus, e peço a Deus que Deus me dê serenidade, Deus me dê sabedoria, porque vou lidar com pessoas enfermas, vou lidar com pessoas que têm problemas na sua vida, e a minha missão é exatamente aliviar, é a missão de nosso Senhor. É assim que eu consigo encontrar forças. Prezados irmãos e irmãs, que cada um faça a devida aplicação e reflexão na sua vida, o quanto é importante para nós a vida de oração, a reflexão da palavra de Deus, o quanto é importante para nós nos prendermos naquilo que é o básico da vida cristã, para nós nos protegermos com essas armas, porque o nosso inimigo maior, que é o demônio, quer destruir a vida de Deus em nós, quer destruir a vida cristã em nós. Sozinhos nós não podemos, mas com Deus, com os meios que a igreja coloca à nossa disposição, nós podemos ter essa certeza de que nós sempre poderemos vencer toda e qualquer tentação. É a confiança, é a segurança de nosso Senhor. Tem confiança, filho, eu venci o mundo. E com nosso Senhor, nós também poderemos vencer toda e qualquer tentação, perseverarmos na graça de Deus, para um dia alcançarmos a glória no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa profissão de fé.